edifício Sampaio Moreira, gente, é o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, ao contrário do que muitos dizem ser o edifício Martinelli. O edifício foi construído em 1924 pelo comerciante José Sampaio Moreira, no estilo eclético, ou seja, ele combinou vários estilos de arquitetura. O edifício possui 12 andares e 50 metros de altura, o que para a época foi uma grande novidade, tendo em vista que as construções até então não ultrapassavam 4 andares. Até 1929 ele foi o maior prédio de São Paulo, sendo superado pelo seu vizinho, o edifício Martinelli. Foi tombado em 1992 pelo Compreste e desde o seu início tinha finalidade comercial, abrigando em suas salas advogados, ourives, arquitetos e engenheiros. E em 2010 foi desapropriado pela prefeitura. Em 2012 iniciou-se o trabalho de restauração do edifício, que hoje é utilizado pela Secretaria da Cultura de São Paulo. E o edifício Sampaio Moreira ostenta uma joia no seu térreo, que é a Mercearia Godinho, que desde 1888 fornece muitas especiarias também para São Paulo e região. Disse que é a melhor empada de São Paulo, quiçá do Brasil. E imagine, é para lá que eu vou agora. Miguel, muito obrigado por receber a gente, Condomínios pelo Mundo, e gostaríamos de bater um papo aqui, conhecer um pouco mais da sua história, a sua história com a Mercearia Godinho também. De onde vem a mercearia? Godinho, o nome? Como é que... Godinho nada mais é que o sobrenome do fundador, o Sr. José Maria Godinho, um português que fundou a casa, né? Então, manteve seu nome. Antigamente ela chamava Godinho e Companhia, né? E depois mudou para Mercearia Godinho Limitada. A família ficou aqui na casa até 1957. Que já era nesse ponto que... Já era aqui. Que inaugurou junto com o Sampaio Moreira, o prédio. Exatamente. Quando da inauguração do prédio, elas já estavam montando a sua loja aqui. E mantinha a loja da Sé funcionando. Depois, eles fecharam da Sé, que era a matriz, e aqui ficou como loja única e a matriz se tornou aqui na Líbero Badaró. A minha chegada aqui foi uma coisa inusitada, porque eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser sócio da Casa Godinho. Mas meu pai tinha uma casa lotérica numa rua bem próxima aqui, a rua Doutor Miguel Couto, que é a próxima rua descendo do lado direito. E esses sócios aqui antigos, o seu Casimiro, o seu Luiz, eles eram clientes do meu pai, eles iam lá para fazer os joguinhos da loteria esportiva, na época da Quina, da Lota, essas coisas. E me conheciam nessa época, eu tinha que 13 anos, 14 anos, eu já ajudava meu pai. Naquela época não tinha esse negócio de ficar em casa jogando bola na rua. Meu pai era rígido. Viram que eu me formei engenheiro, depois eu resolvi para o comércio, eu tive a minha própria casa lotérica, depois eu vendi a lotérica, acabei comprando um restaurante na Laveira Porto Geral e acabei vendendo esse restaurante em 1994. Então eles procuraram meu pai, um deles procurou meu pai, acho que foi o seu Casimiro, e disse para ele, e onde é que anda o Miguel? Ele falou, ele vendeu um restaurante na praia, eu estou sabendo dele, vê se ele não quer ser sócio da Casa Godinho. Aí quando surgiu essa oportunidade, e eu conheci a loja, conheci o pessoal todo, eu falei, poxa, acho que é uma oportunidade, vou... Aí vim aqui, conversei com ele, conheci os outros sócios que também não tinha muita amizade, e no final acabei fazendo o acerto com o sócio que queria sair e cumpri a minha parte. E desde então eu estou aqui. Como é que entra o carro-chefe hoje da mercearia, a empadinha nessa história? Então, a empadinha foi uma coisa bem interessante, porque na época que a gente começou a trabalhar com a padaria também, e com a confeitaria, nós tínhamos que criar um salgado nosso. Aí surgiu a ideia de fazer uma empadinha. Vamos fazer uma empadinha de bacalhau, já que a casa ela tem renome do bacalhau, eu acho que uma empadinha de bacalhau cairia legal no gosto das pessoas. E nós tínhamos um confeiteiro
que trabalhava aqui antes, né? E ele falou assim, eu tenho uma receita, uma massa legal. É bem macia, bem fofinha, que eu fazia no serviço que eu fazia, é legal. Eu falei, então eu vou começar. Então começamos a fazer. E o recheio eu achei que não estava legal. Não estava legal, né? Mas nós patrocinamos durante um bom tempo um programa de um chefe que tem várias casas na região de Moema, Alan Espejo, não sei se você já ouviu falar dele. Sim. Ele tem várias casas lá. E nós mandávamos bacalhau para o programa dele, ele fazia receitas de bacalhau com o nosso bacalhau e nós divulgávamos o bacalhau, tanto no Natal como na Páscoa com ele. Uma das receitas que ele fez era uma casquinha de bacalhau. Nada mais é do que o bacalhau desfiado, temperado, e ele fazia um molho bechamel e colocava dentro e gratinava. E nós começamos a fazer e começou a se tornar o diferencial da casa. Tanto que isso chamou a atenção de alguns influenciadores que vieram aqui, provaram e começaram a escrever a respeito da nossa empada, e a gente acabou caindo na Veja e no final a gente acabou ganhando o prêmio da empada no concurso da Veja que eles fazem anualmente. Então, já que todo mundo fala tão bem dessas empadas, né? O pessoal de casa já sabe que eu sou um provador nato de tudo que é novidade. A empadinha da Casa Godinho eu não conheço, eu vou conhecer agora. Podemos experimentar e a mais tradicional, o que é? Palmito? A palmito eu considero a melhor de todas. Logicamente que é o meu gosto pessoal, né? Mas vende demais os outros sabores também, principalmente camarão e bacalhau. Mas com certeza você vai gostar muito da Talvez eu leve uma de cada, viu, gente? Mas agora eu vou experimentar. Então, olha, de palmito já está aqui. Quentinha, viu? Olha, prato quente também. Isso é uma raridade, hein? Bom, muito bom. E foi o diferencial que nós encontramos na época e que, graças a Deus, deu certo. Olha, é um prazer, muito obrigado, Ana, receber aqui o nosso programa Condomínios pelo Mundo, né? Porque esse seu tema, o tema que nós vamos tratar aqui com a Ana, como solução para os conflitos, para os problemas condominiais, né? A gente sabe que em condomínios a gente tem muito conflito e a mediação de forma profissional, ela está crescendo muito. E certamente a precursora dessa mediação é a Ana Pretel e por isso, obviamente, nós estamos aqui para bater um papo com ela, para entender e para mostrar para você também o que é a teoria disso e como é que se faz na prática uma mediação no condomínio. A mediação, ela é um método pacífico de solução de conflito e ela é feita por um terceiro imparcial. Quem é esse terceiro imparcial? Um mediador, né? Que é treinado, que deve ser um especialista na área de condomínio e ele vai fazer com que as partes se aproximem e, na medida do possível, que saia um acordo, né? Essas partes vão construir um acordo. A mediação, Márcio, quando nós efetivamos um acordo, o que acontece? As câmaras que são cadastradas no Tribunal de Justiça, como a sua, como a minha, né? A Pretel Mediação e Arbitragem, ela é cadastrada no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Então, assim que é realizado o acordo, nós enviamos para o tribunal e o juiz homologa. Nós temos notícia, existem estatísticas que é bom que o público saiba, que mais de 90% dos acordos, quando ele é feito através da mediação, eles são cumpridos. Muito bem. Né? E muita gente confunde mediação com arbitragem. Sim. Qual que é a diferença entre os dois institutos? Então, a mediação, como eu te falei, ele é um método pacífico. A arbitragem não é pacífica, não. A arbitragem, né, o procedimento, o Instituto Arbitragem, ele tem no seu final uma sentença arbitral.
tá? Que é como se fosse uma sentença, eu vou explicar de uma forma que não seja técnica, né, para que as pessoas entendam, como se fosse uma sentença judicial. Eu falo com muita propriedade que é todo mundo. Pode ser o síndico, pode ser a administradora de condomínio, pode ser o advogado do condomínio. Do mesmo jeito que o condomínio tem aquele que conserta elevador, tem aquele que conserta a piscina, conserta o portão eletrônico, né? E tem quem conserta conflito. Então ele tem que ir atrás desse profissional gabaritado, né? Que tem curso para fazer, tem aperfeiçoamento para ser realizado para poder atuar. Técnica, né? Exatamente. Então, assim, essas pessoas estão habilitadas e têm capacidade para solucionar esses conflitos. A administradora, ela pode até colocar na previsão orçamentária, né? Para aquele condomínio que ela sabe que tem muito conflito e aprovar numa assembleia. Olha, antes de uma advertência, que é o ideal, antes de uma multa, vamos participar de uma mediação. Né? Porque às vezes a pessoa leva uma advertência e ela fala, olha, não fui eu. Ela leva uma multa, não fui eu. Né? Então, assim, ela fica com mais raiva ainda, ela vai gerar outros conflitos. Então, essa é a nossa ideia. Fazer com que a mediação seja uma medida socioeducativa, né? Que as pessoas sentem e conversem e achem um denominador comum. O que nós propomos com a mediação é evitar exatamente a escalada do conflito. O advogado ele tem um papel super importante que é orientar o cliente dele. É orientar na hora da confecção do acordo. O mediador, ele não pode, ainda que ele seja advogado de origem, ele não pode orientar aquelas pessoas. Esse é o trabalho do advogado. A mediação, realmente, ela vem de uma forma poderosa na solução dos conflitos. Pessoal, eu vou mostrar para vocês também nesse episódio a Casa Lutécia. Na verdade é um edifício lá da década de 1920 também, mas que tem uma particularidade muito interessante. Na verdade são duas, uma que é mantida pela FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, e aqui é o reduto de artistas que eles acabam fazendo intercâmbio com eles, trazendo eles aqui para residirem e desenvolverem toda a sua criatividade. E nós temos também uma outra coisa, que é o elevador, um elevador Atlas, o mais antigo em funcionamento no Brasil. Eu vou mostrar tudo isso para você daqui a pouquinho. O edifício Lutécia, patrimônio da Fundação Armando Álvares Penteado, foi idealizado pelo arquiteto Ramos de Azevedo e inaugurado na década de 1920. Exemplo marcante da arquitetura que predominou no centro paulistano na primeira metade do século XX, sua construção faz parte de um conjunto de 3 prédios independentes com uma fachada única, tendo 8 pavimentos, além do térreo e subsolo. Em 1992 foi tombado pelo Compresp. A Fundação Armando Álvares Penteado, mantendo sua tradição de mais de 70 anos dedicados ao ensino e às artes, recupera o edifício Lutécia e essa iniciativa integra o movimento de revitalização do centro, tornando-o um ponto de atividades culturais e convivência. Pessoal, vocês viram lá no edifício Lutécia, que também é mantido pela Fundação Armando Álvares Penteado, tudo nasceu aqui.
nesse edifício que eu vou mostrar para vocês, museu, vitrais, esculturas fantásticas. Vem comigo? Gente, eu estou aqui agora com a Fernanda Celidoni. Ela é diretora do MAB, o Museu de Arte Brasileira, aqui na FAAP. Então nós vamos conversar um pouquinho para mostrar para vocês, inclusive, o que é que nós temos aqui de peças permanentes e os vitrais maravilhosos. E vamos entender primeiro como é que tudo aconteceu, como tudo surgiu. Conta pra gente um pouquinho da história da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. A fundação começou quando o conde Armando Álvares Penteado, muito visionário na sua época, era uma pessoa muito engajada nas artes e ele deixou em testamento a sua herança para que fosse fundada uma escola de belas artes e um museu de artes. Ele tinha muito apreço pela educação e pela cultura. E quando ele morreu em 47, a sua esposa deu continuidade a esse projeto, ela acatou e seguiu. Falando um pouco da estrutura do prédio, o conde desde 1938, ele já havia começado a fazer esboços do que ele gostaria que acontecesse. E quando ele morreu, a sua esposa, então, entrou em contato com um escritório de arquitetos aqui no Brasil que se correspondia com o arquiteto de Auguste Perret, um arquiteto francês muito conhecido, e foi ele que fez o projeto. Esse prédio ele tem essa importância porque ele é o único prédio no Brasil feito por Auguste Perret e, muito possivelmente, o único da América Latina. E assim nasceu a fundação. Realmente são coisas fantásticas. Então, ajuda a gente aqui, ajuda o nosso público a entender, a conhecer um pouquinho da história lá de dentro desse museu. Vamos lá! Fernanda, nós estamos chegando aqui então nesse maravilhoso saguão, esse hall de entrada, que certamente representa aqui o que há de arte moderna, muito bonito mesmo aqui de se ver. Eu imagino que todo mundo que ultrapassa esse portal aqui fique encantado com tudo que a gente está vendo aqui. Realmente esse hall impressiona, é lindo, e ainda mais os vitrais e dependendo do horário do dia, conforme o sol bate, eles ficam muito radiantes e as pessoas gostam muito mesmo. Logo depois que a Escola de Belas Artes foi fundada, se criou o museu, que fazia parte do desejo do conde. E então foi determinado que o museu aqui seria um museu de arte brasileira, onde a gente receberia a arte de artistas brasileiros ou estrangeiros radicados no Brasil. A primeira exposição que foi feita aqui foi sobre a arte barroco brasileiro. As pessoas fizeram cópias de 3 portais de igrejas na Bahia e em Minas, e também foram feitas as réplicas em gesso dos profetas do Aleijadinho, cujas originais estão em Congonhas do Campos, em Minas Gerais, e elas estão lá ao ar livre. A importância delas hoje para a gente é porque elas foram feitas há 60 anos atrás e elas estão exatamente como as originais eram há 60 anos atrás, só que essas estão preservadas, não estão ao ar livre, elas não estão sofrendo deteriorização e nós chamamos de cópias originais porque elas são as únicas cópias, elas foram certificadas, elas foram feitas com acompanhamento do Museu de Minas e elas hoje permanecem aqui com muito cuidado, porque gesso é um material delicado, mas é assim que nós preservamos. A gente percebeu aqui então que a FAAP tem esse acervo fantástico de obras, né? Esse jardim maravilhoso também, é um DNA já da fundação em relação às artes. Quais são os cursos que a FAAP oferece para quem desejar ingressar nesse mundo das artes aqui? Claro, bom, em primeiro lugar, a origem de tudo, que é uma escola de belas artes, que então nós temos aqui o curso de artes visuais, tem o curso de comunicação, que engloba cinema e fotografia, que são todas matérias ou cursos que estão ligados ao nosso museu. Quais são os eventos que vocês têm aqui durante o ano na FAAP nesse segmento?
Então, nosso museu tem 2 salas de exposições. Numa delas, nós mantemos uma exposição de longa duração, dura sempre 1 ano, com o nosso acervo. Aí nós podemos mostrar nossa coleção. E a cada ano a gente troca a curadoria. E na outra sala, nós trazemos exposições diversas, de artistas brasileiros e internacionais. Já fizemos grandes exposições sobre grandes culturas, como a do Egito, da Rússia, do Marrocos. E a gente tem isso o ano inteiro. Sempre que trocamos de exposições, nós avisamos, nós anunciamos, que pode ser facilmente consultado no nosso site. Gente, então olha só, vocês perceberam aqui que terão muito a perder se não vierem visitar a FAAP. Então eu quero convidar você a conhecer a FAAP. A FAAP tem esse acervo de obras excelente, excepcional e maravilhoso. Esses vitrais aqui você precisa vir tirar foto, filmar, postar nas suas redes sociais, que vale muito a pena. Então fica a dica para você.